mas exterior e opressora. O velho mundo da força bruta encontra-se lá fora, com poderosas armas homicidas. Aqui dentro, o novo mundo com a dinamite do pensamento, o poder do exemplo, a superioridade do espírito. O bem e o mal, o espírito e a matéria, hoje vão travar batalha decisiva. Deus é o bem. Satanás, o mal, porém, não prevalecerá. Não passa de instrumento de Deus e, esgotada sua função, se destruirá nas mãos dele. Eu grito: venceremos. Deus está conosco. Eis que o Espírito sai dos recintos fechados das igrejas do mundo, impregna todas as coisas, invade e conquista todas as expressões da vida. Finalmente, o ciclo da matéria encerrou-se. A matéria cansou-se de tanta destruição. De acordo com a sua própria lógica, percebe que os desastrosos resultados obtidos a colocam do lado do erro. Já percebe, embora confusamente, a própria debilidade e sente a reação iminente. Percebe o desejo que a vida manifesta de reequilibrar-se, atingindo de novo as fontes do espírito, e agarrar-se às suas máquinas de guerra, ao ouro, aos mais baixos sentimentos humanos. Tudo isso, porém, completa impiedosamente trairá aqueles que impiedosamente não creem senão no direito do mais forte. Quem semeou loucura colherá loucura. Esta é a hora apocalíptica de sua destruição. A alma do mundo está despertando. A lei de Deus hoje diz: basta. E prende de novo a besta em seu inferno. Vamos. Com o Espírito venceremos. Assim falou o homem. A multidão, que escutara, sucessivamente atônita, comovida, conturbada e estática, a multidão calava. Por fora, calma absoluta, mas o fragor do tumulto das almas ensurdecia. A multidão hesitou um instante só, em seguida, com muita ordem, calma e segurança, começou a entrar em fila ao longo do corredor central. Os voluntários do sacrifício eram homens, mulheres, jovens e velhos, de todas as classes, de cultura, educação, posição social, nacionalidade e, até mesmo, de religião diferentes. O apelo fora feito a todos, sem outra exigência senão a de ser simplesmente discípulo de Cristo, e muitos o atenderam, doutos e ignorantes, homens de ciência e homens de fé, patrões e operários, humildes e poderosos. Muitos, até mesmo religiosos e religiosas, de várias ordens, militares de todos os postos hierárquicos, campeões de todas as modalidades, mesmo das fileiras do clero oficial, agrupado na abside do templo, alguns haviam entusiasticamente acorrido. Enquanto o multiforme cortejo se ia formando, o homem que havia falado olhava-o, rezando. Antes de mover-se do lugar, ajoelhou-se diante do altar, em seguida pediu uma cruz ao clero do templo, não metálica, mas de madeira como a de Cristo e, assim, o mais pobre possível. Não encontraram, por isso, com 2 tábuas improvisaram uma. Abraçou-a, beijou-a e começou a andar. Enquanto ia atravessando as fileiras dos que haviam respondido ao apelo, estes se iam colocando atrás dele, em silêncio e em ordem. Assim se formou o cortejo dos voluntários, dispostos a enfrentar o perigo desarmados, em nome de Cristo e em defesa do Espírito, com o ânimo heróico e pacífico dos primeiros mártires cristãos. Não se tratava de enquadramento sob coação, mas de adesão livre e espontânea de homens convictos. Todos iam acompanhando o homem que carregava a cruz e, caminhando lentamente, já chegara ao fundo da igreja, de modo a ficar em frente da porta principal, fechada por fora. No momento as forças do bem eram prisioneiras das forças do mal. Aí o homem parou, voltou-se para o mais próximo dele e disse-lhe: ajuda-me, irmão, a carregar a cruz, pois me faltam forças físicas e vou acabar caindo ao longo do caminho. Vou na frente. Minha cruz não é de matéria, é a cruz invisível do Espírito. O irmão compreendeu e apertou a cruz de madeira.
Então o homem caminhou até encostar a mão na grande porta principal, virou-se e encostou-se nela, abriu os braços e ficou como se crucificado. Fitou a multidão, fitou o templo, elevou os olhos até a cúpula, orando e invocando, à espera. Nada. A multidão esperava a ordem de abrir a porta, do lado de dentro. Nada. Suspensos, todos esperavam um sinal, uma ajuda, a realização do impossível. Nada. Inopinadamente, porém, dos olhos do homem saiu um relâmpago que se transmitiu à multidão como se fosse descarga elétrica. Seus olhos fixaram-se em determinado ponto, em frente à sua direita. Pareciam estar vendo alguém, e começou a falar-lhe lenta e submissamente. Disse, chorando, 3 frases, mas nem mesmo os mais próximos o escutaram. Em seguida, afastou-se da porta, ajoelhou-se, beijou o chão, levantou-se com voz retumbante e gritou, dirigindo-se à multidão: Cristo está conosco. Guia-nos. Sigamo-lo. Em seguida, voltou-se de frente para a porta, abriu de novo os braços, levantando-os bem e olhou para cima. E a multidão, em resposta, vibrava, acentuava aí, como caixa de ressonância, ampliava tudo quanto sentia, multiplicando e difundindo pelo imenso templo. Assim, a invocação, que o homem dirigira ao céu, se tornou potente e se agigantou até ao ponto de transformar-se em irresistível turbilhão de forças. A terra parecia tremer. Não mais, porém, por causa de impulso destrutivo, mas pelo ímpeto do mundo ao caminho da ressurreição. 17. Visão. Segundo tempo. A espera não se prolongou muito. As altas tensões ou se transformam ou se rompem. Golpeada violentamente pelo lado de fora, a porta abriu-se. Escancarou-se. Fortíssima ventania entrou pela basílica adentro, raivando, como se a mão do ódio percorresse aquele oceano de cabeças à procura de vítimas. Algo explodiu do lado de fora e foi quebrar-se contra o arco de círculo que circunda a praça. Depois, opressivo silêncio. O homem, de braços abertos em cruz, avançou lentamente e transpôs a porta. Os demais seguiram-no. Colocado à esquerda da cruz carregada pelo irmão, ele abriu o cortejo. Exatamente as forças do mal, escravas das do bem, tinham escancarado as portas para o cortejo sair a céu aberto. Assim, o cortejo atravessou o átrio e desembocou na praça. Enquanto isso, vários homens de armas em pé de guerra recuavam, às tontas, para os lados do átrio. As portas tinham sido abertas por eles a fim de que se começasse a matança. Para isso, fizeram avançar vários carros blindados, com a intenção de fazê-los penetrar no interior da basílica. Pensavam que a multidão ignorasse o cerco da basílica e, assim, essa inesperada surtida de gente ordeira e desarmada os colhera de surpresa. Não compreendiam essa nova e estranha coragem de homens desarmados, que afrontavam calmamente indiscutível perigo. O medo de alguma oculta insídia os mantinha suspensos. O inimigo não esperava essa mudança tão imprevista de situação. Na grosseira máquina psicológica, que estava dirigindo os homens da matéria, tardou muito a acender-se o relâmpago do pensamento, que, ao contrário, profundo e velozmente, iluminava a mente do homem que estava perto da cruz. Houve um momento de hesitação. Bastou esse pequeno atraso da ação, essa momentânea incerteza de diretrizes para reforçar e firmar a corrente de pensamento oposta e representada pelos homens do cortejo. Na praça espalhou-se no meio dos inimigos sensação de místico terror. Há algo, a que obedeciam, embora desconhecessem, os imobilizou. E os petrechos de guerra, potentes, tecnicamente perfeitos e prontos para a ação, ficaram paralisados a partir da primeira mola, o espírito. Avolumando-se à medida que saía do templo, o cortejo, progredindo pela direita de quem sai, ia se escoando ao longo do pórtico. Na frente caminhava o homem, ao lado da cruz e de braços bem levantados.
Da multidão muitos limitavam o gesto, como invocação suprema. Ele havia entoado em voz alta um ritmo grave e solene, repetindo a palavra síntese daquela cena e daquele momento, da espera e da defesa: Cristo. Esse brado ecoava na multidão, que, repetido em todos os tons e através de milhares e milhares de vozes, o transformava em poderoso clamor, que investia contra as colunas da praça e os muros da basílica, se derramava pela cidade eterna fora e, finalmente, parecia explodir bem lá em cima. Milhares de mãos se erguiam, suplicando. Há algo, como risonha bênção de Deus, parecia relampejar nos céus, brotada do hino de intermináveis legiões de anjos. E as armas calavam. Nesse meio tempo, os homens de armas, em sua lógica, psicologia simplista, já haviam decidido sustar momentaneamente a ação, para melhor divertir-se à custa de inimigo inerme, sem necessidade de pressa porque a presa estava garantida ou, numa palavra, por grosseira curiosidade de saber qual seria o fim de tudo aquilo. O homem perto da cruz percebia tudo e mantinha completo controle sobre si mesmo, pois conhecia muito bem, e dirigia, o fenômeno espiritual de que era o centro. De cabeça alta, cabelos ao vento, braços abertos e levantados para cima, como antenas receptoras, auscultava as correntes de pensamento. Primeiro, registrava as ondas longas, extensas e lentas, das radiações diurnas da luz solar, da terra, dos tijolos dos edifícios, da exuberância puramente animal dos homens de armas, da vida vegetativa da multidão, tudo isso nas entonações mais variadas. Não era, porém, essa voz que ele procurava cuidadosamente sintonizar. De fato, concentrava toda a sua atenção nas ondas curtas e rápidas do pensamento, com elas sintonizando-se em alta frequência. Abria-se-lhes, com grande receptividade, e elas lhe chegavam com voz sutil e clara, que se elevava, como luz nas trevas, acima dos tons baixos e profundos, escuros e densos das outras vibrações mais materiais. Podia, desse modo, ouvir a voz, não percebida pelos outros, da alma dos homens de guerra, e, como não era ouvido por ela, podia controlar o perigo, logo a sua primeira manifestação, o pensamento, sem o qual nada se põe em movimento. Assim, percebera também a decisão do pontífice, que impusera a seu séquito a sua firme vontade de descer para junto do povo. E percebera, além disso, que outro cortejo, o do Papa, se pusera em movimento, convergindo em direção da porta do templo, onde os dois cortejos se encontrariam. Por isso, o homem se sentia profundamente comovido por aquele brado da multidão, que repetia em coro a sua invocação: Cristo, Cristo, Cristo. Só uma palavra, nada mais. Uma palavra clara e abrasadora, repetida em ritmo forte e tenaz. Uma palavra em que a vida parecia gritar sua vontade de progredir para o alto. Em plena na tempestade, acima dos séculos, ele perscrutava através do tempo para, finalmente, exultar com a futura vitória de Cristo, aquela vitória pela qual, dando-se a si mesmo também lutava. Haviam afrontado a morte e agora Deus os salvava. Esse exemplo constituía apenas o primeiro passo da grande e pacífica revolução espiritual. Esse exemplo mais tarde se multiplicaria e a fé sairia do interior dos templos, da prisão dos claustros, do cárcere das formas. A conquista de cada nova fase evolutiva significa a expansão de Deus nos corações, é primaveril desabrochar de flores. Diante do exemplo de Roma, outras igrejas abririam as portas e deixariam sair outras multidões. O homem compreendia as consequências e o imenso alcance de sua atitude. Julgava-se tudo e, ao mesmo tempo, nada, bem no centro do turbilhão e do drama e, no entanto, só, sentia-se perdido, mas vitorioso, exausto e, apesar de tudo, fortíssimo. A debilidade residia em sua pobre condição humana, e a força, na visão de Cristo,
que, invisível, o guiava. Assim, o cortejo chegou ao fim da praça e desfilou diante do grosso dos carros blindados e dos canhões. Então, o homem que lhe estava à frente escutou mais atentamente e pôs em jogo sua receptividade no sentido de melhor compreender a psicologia do inimigo. Percebia que até mesmo os homens da guarnição dos carros blindados e dos canhões pertenciam à vida, eram vida e sofriam o império de suas leis. Advertiu que a natureza desses homens de tal modo se saturara de vibrações maléficas que eles mesmos lhe sentiam a perturbação, como peso contra o qual, por força da lei de equilíbrio, a vida reagisse, como negação contra que instintivamente se rebelava o ser desejoso do próprio progresso e não de autodestruição. Percebia, no subconsciente daqueles homens, ferverem vibrações antagônicas, de onde subiam para a consciência ideias contraditórias. Naqueles ânimos duas correntes de pensamento se digladiavam. Queriam vencer, mas odiavam aquela vida de bestas feiras. Não aguentavam mais. Nem a insensibilidade nem o hábito os defendia mais. As forças maléficas empregadas por eles saturavam-nos ao ponto de envenená-los, e a vida até mesmo neles queria viver. Tantos males e tantas dores haviam eles semeado, lançando-os contra tanta gente, que agora se voltavam contra eles mesmos, agredindo-os e sufocando-os por isso. Naqueles ânimos a reação se estava elaborando. Ao mesmo tempo, o imponderável exercia pressão no sentido dessa mudança. O homem do cortejo ouvia esse tempestuoso choque de forças, essa trágica maturação de almas. Tinha a impressão nítida de que o fenômeno estava quase atingindo seu ponto crítico e, dentro de uma fração de segundo, esse sistema de forças estaria decomposto. Percebia que para lá desse ponto crítico, o fenômeno assumiria nova forma, isto é, o dinamismo se inverteria e as forças componentes se aplicariam em direção oposta. Essa precipitação de equilíbrios era iminente. Num átomo se desencadeariam as consequências exteriores e materiais. O fenômeno já estava maturado. E eis que de repente o imponderável pareceu explodir e a luz se fez nas almas dos inimigos. A corrente construtiva da vida e do bem reconquistara a superioridade sobre a corrente destrutiva da morte e do mal. Aqueles homens não puderam resistir por mais tempo e renderam-se ao cansaço de seu mau modo de agir. Sentiram nojo de si mesmos, compreenderam a inutilidade do homicídio, a estupidez em que o ódio se transforma, se considerarmos os objetivos da vida e a alegria de existir e amar. Compreenderam, então, havê-los iludido e traído o mal em que haviam acreditado, terem sido vítimas de miragem, e que o mal muito mais depressa envenena quem o pratica do que a pessoa que o recebe. Aí, perceberam como a vida por eles escolhida era a vida de demônios e só seria muito mais bela na proporção em que a paz substituísse a guerra, o ódio se transformasse em amor e o mal em bem. Aquele singular cortejo, a desfilar-lhes diante dos olhos, lhes falava desse outro mundo mais belo, em que agora até eles mesmos se esforçavam por entrar, e, também, do tipo de conduta, mais civilizado, de que se sentiam expulsos. Comparavam-se com os fiéis, que, desarmados, mas possuídos de coragem inaudita, afrontavam a morte, em paz, rezando. Comparavam sua férrea disciplina militar com a disciplina livre e consciente daqueles homens convictos, e procuravam saber qual a força capaz de, sem armas, mantê-los assim, unidos. Teriam podido exterminá-los. Então, por que não faziam funcionar as máquinas de guerra? Porque a inusitada estratégia daqueles homens inermes triunfava e a força armada se tornava inoperante. Alguma coisa os paralisava. Que era? Onde estava e em que consistia esse imponderável bloqueá-los assim? Sentiam-se enojados de si mesmos e das máquinas. Indefinível descontentamento os impelia a odiá-las e a odiar, não os homens inermes e pacíficos que confessavam aquele Deus de todos, tanto de vítimas como de agressores,
Mas os petrechos de guerra e os inventores dessa maldita técnica de destruição e da morte não mais se sentiam convencidos da força que não vence pelo livre convencimento, mas oprimindo e sujeitando, ao observarem o espetáculo de seres livres, mantidos espontaneamente em estreita união por força totalmente diferente. Os homens de armas e os homens do espírito representavam duas experiências humanas opostas, e os primeiros percebiam, face a face com os últimos, que iriam precipitar-se no mais trágico e absurdo fracasso. No entanto, mesmo sem armas, que coisas grandiosas não se poderiam fazer apenas com o poder da fé e do amor. Aquela mesma praça, onde se encontravam, servia de exemplo. Os dois sistemas opostos de conduta humana ali estavam em plena ação e se defrontavam, desafiadoramente. Esse não passava de simples episódio da grande luta entre o bem e o mal. Este sentia, em presença do bem, a íntima contradição que o inferiorizava. Por que atirar contra homens inermes? Com que fim? Os homens de armas diziam de si para consigo, não são mais corajosos do que nós? Não seríamos covardes, se os matássemos? Não temos a mesma coragem que eles nem somos capazes de fazer o que fazem. São, pois, mais fortes. Contudo, que força é, pois, essa sua que lhes permite não dar atenção à nossa, ao ponto de enfrentar-nos, completamente desarmados? Procuremos, pois, contato com eles e, se for possível, conquistemos essa nova força cujo segredo não sabemos. Esses homens não nos odeiam, não querem ser e nem mesmo são nossos inimigos. Mas, então, por que esse absurdo de odiar quem não nos odeia e agredir quem, sem arma alguma, se expõe a nossos golpes? Não. Basta. De agora em diante, não matemos mais, não odiemos mais. Como eles, também nós temos a alma. Daqui por diante, não seremos mais apenas números, instrumento, máquina, escravos do terror. Assaltou-os, então, irresistível necessidade de encontrar algo mais inteligente, mais vital e consciente, mais elevado, mais livre e adequado, irresistível necessidade de autonomia, de ouvir novamente a voz das grandes ideias que constituem a base da vida e o apelo de Deus. Novo desejo galvanizou-os, as forças do mal, que se derramavam na hora histórica, naquela multidão, no mundo, derramavam-se também sobre eles. O imponderável, que tudo movia, também a eles envolveu e arrastou. O instinto vital movimentou-os, impeliu-os. Saíram dos carros, abandonaram canhões e metralhadoras, aproximaram-se, incorporaram-se ao cortejo, acompanhando a cruz sob a universal invocação de Cristo. Agora o fenômeno tendia lógica e espontaneamente para a conclusão. Engrossado cada vez mais por novos adeptos e depois de haver feito a volta completa do pórtico, o cortejo já se aproximava do átrio e da porta principal, a fim de reentrar na basílica. O homem, que estava à testa do cortejo, chegou primeiro. O pontífice, tendo descido ao templo, esperava-o de pé, sozinho, destacado de seu séquito, na porta da basílica. Quando o homem, acompanhando a cruz, chegou bem perto, o pontífice disse-lhe, estendendo-lhe os braços: Meu filho, você salvou a igreja. Pai, respondeu, Cristo fundou hoje a nova e universal civilização do Espírito. Trago-vos a legião dos que primeiro afirmam, os voluntários do sacrifício, a fim de a conduzirdes ao túmulo de Pedro, ao altar de Cristo. Disse, ajoelhou-se diante da soleira da porta e beijou perto dos pés do pontífice, que o abençoou. Depois, pondo-se de lado, perto do estípite direito, assim falou: Irmãos, antes de separar-me de vós, quero deixar-vos estas 3 ideias. Primeiro, minha missão está cumprida. Deixai-me desaparecer na sombra. Da sombra saí e para a sombra retorno. Não penseis em mim, que não passei de miserável instrumento.
O importante é apenas que a semente atirada ao solo germine e frutifique. Segundo, respeitai a autoridade, como superior princípio orgânico e, por isso, elemento de vida e de evolução. Dá exemplo dessa ordem em que consiste o futuro do mundo. Respeitai, também, por isso, a autoridade da Igreja. Não julgueis. Deixai a Deus o encargo de julgar os homens. Não penseis neles, meros instrumentos, mas em Deus que tudo dirige, nem naquilo que dizem ou fazem, mas naquilo que Deus diz ou faz, por meio deles como por meio de toda a humanidade. Terceiro, ide pelo mundo, ó voluntários do sacrifício, homens da primeira hora, fundadores da nova civilização do Transmilênio. Fostes escolhidos porque enfrentastes a prova e a vencestes. Sede sacerdotes do Espírito. Não busqueis a força. O poder da justiça é poder que a supera. Não há fraqueza maior do que a injustiça. Se fordes justos, a força irá ao vosso encontro, caso contrário, trair-vos-á. Vossas armas de conquista devem ser retidão, bondade, sacrifício, amor. Os imponderáveis do Espírito tornar-se-ão verdadeira potência dentro de vós, se, ao invés de pregá-las apenas com palavras, viverem em vosso exemplo, se seguirdes Cristo, vibrando apaixonadamente na vida ativa. Semeai com entusiasmo e não com incerteza e desânimo. Antes de dar torna-se necessário possuir, e para possuir é preciso já ter conquistado vitórias dentro de si mesmo e através de esforço pessoal. Vivei no mundo, mas seguindo a Cristo. Falai como Ele, isto é, pelo exemplo. Hoje vencestes a matéria, pois desarmados enfrentastes a morte. Começastes pelo exemplo, continuai dando o exemplo. Não adianta aparecer, é preciso ser. Se a consciência nos condena, de nada nos vale haver conquistado os aplausos do mundo. Não sejais ricos por fora e pobres por dentro. Sede, isso sim, ricos por dentro e pobres por fora. O objetivo da vida é ascender. Conquistai qualidades, que constituem tesouros inalienáveis, e não bens materiais, que se perdem. Ascendei e ajudai a ascensão alheia. Sede sempre construtores, afirmando, e jamais destruidores, negando. Não é com máquinas de guerra nem com as armas da lógica e da polêmica que vencemos o inimigo, mas compreendendo e abraçando-o. Antes de exigi-los dos demais, exigi de vós mesmos a fadiga, o dever e a prática das virtudes. Primeiro, reformai-vos, depois, isso, sim, podeis pensar na reforma de vossos semelhantes. Seja esse o segredo de vosso poder. Mantende-vos ágeis, ligeiros, vivos no espírito, bem próximos das fontes. Temei as incrustações, as cristalizações, as deformações, os acomodamentos, o farisaísmo que é moléstia psicológica de todos os tempos, a fossilização senil de todas as religiões. A forma não deixa de ser necessária, mas acomoda e adormece. Primeiro, buscai a substância, que é a alma de todas as coisas. Do contrário, sereis apenas cadáver, foco de infecção que propagará a morte. Só o espírito é vida. Lembrai-vos disto, jamais mentir. Manter-se vigilante, jamais pactuar com o mal, jamais acomodar-se. Quem mais possui mais sabe e mais autoridade tem e, em consequência, não tem mais direitos do que os outros, e sim mais deveres. O mundo tem fome de verdade, deveis nutri-lo, vivendo a verdade. Sede instrumentos da criação, operários de Deus, seus colaboradores na construção e no progresso. Semeai e a semente germinará. Produzirá novas sementes e através delas nascerá de novo. Ide pelo mundo e semeai no tempo a nova civilização do Espírito. O homem calou-se e mostrou o pontífice aos fiéis, a fim de que estes os seguissem. Em seguida, afastou-se e desapareceu no meio da multidão.
O pontífice recusou-se a sentar de novo na sede gestatória, em que chegara até a porta do templo, fê-la afastar-se juntamente com o seu séquito e a pé, mas triunfante ao lado da cruz de madeira, colocou-se à frente do cortejo, que voltou vitorioso à nave central. E assim até ao altar-mor. Aí, o pontífice mandou tirar a cruz de ouro e prata que brilhava no centro do altar e pôs no seu lugar a pobre cruz de madeira, vencedora da grande batalha. Depois, devagar, porém, com entusiasmo, executou até o fim o ritual sagrado, como estava previsto. O cortejo dos voluntários vitoriosos havia se enfileirado ao redor. Todos os que compunham tinham entrado no templo, homens, mulheres, jovens e velhos, de todas as classes, de educação, cultura e posição social diferentes, doutores e ignorantes, homens de ciência e de fé, patrões e empregados, humildes e poderosos. Havia também religiosos e religiosas de todas as ordens, militares de todos os postos, expoentes de todas as castas. Aí estavam os voluntários do clero oficial, saídos das fileiras grupadas na abside da basílica. Estavam representadas as nacionalidades e as religiões mais diferentes. Havia também os adesistas da última hora, que aumentaram as fileiras e, finalmente, os homens de armas, saídos das máquinas de guerra e pelo exemplo convertidos ao amor de Cristo. O apelo fora universal e, assim, todos reentraram no templo, seguindo a Cristo e agora unidos sob a sua cruz. Essa concórdia do mundo, que após 2000 anos de luta, e quase no limiar do terceiro, mais uma vez reencontra Cristo, o espetáculo dessa multidão, a princípio massa confusa, agora reconstituída de acordo com nova ordem e unidade mais vasta. Esse triunfo final do anjo sobre a besta e do espírito sobre as armas embotadas da matéria, tudo isso constitui o último lampejo da luz em que, em gloriosa apoteose, esplende esta visão. No esplendor desse último lampejo, a visão deteve-se, imóvel, pequena fração de segundo. Depois, como o cometa que riscou o firmamento, a luz se apagou lentamente e desapareceu, deixando atrás de si luminosa esteira. 18. Comentários e previsões. Essa visão também podemos entendê-la como expressão do drama do imponderável. Mais do que pessoas, falam-vos forças ativas, mais sábias e capazes que as pessoas. Essas forças, de acordo com o pensamento da lei, enquadram-se e movem-se disciplinadamente como soldados, influindo e por sua vez recebendo influência, como binômio de ações e reações, funcionam organicamente e dirigem-se a objetivo determinado. Conforme a sua natureza e poder, coordenam-se como se fossem sinfonia orquestrada para numeroso conjunto musical. Também na luta guardam proporção, seus desequilíbrios desaparecem em novos equilíbrios, sua dissensão se resolve em harmonia. Essa circunstância dá a sensação de musicalidade ao desenvolvimento do sistema. Toda força tem personalidade inconfundível, é fenômeno distinto, embora combinado com outros, entrelaça-se, sem misturar-se, reage de acordo com trajetória e lei de desenvolvimento próprias e obedientes à lógica fornecida por sua natureza, potência e objetivo. Aí estão a matéria e o espírito, a igreja e o homem, Cristo e a multidão, o bem e o mal, as forças biológicas e o destino do mundo. E esse drama emerge do fundo da evolução humana e dos destinos da vida em hora histórica apocalíptica. Dá-se ver como o imponderável pode oferecer-nos novos motivos a explorar, desde que a arte queira apossar-se do imaterial, onde o espírito pode em qualquer terreno fornecer modelos de primeira plana, segundo o conceito de elevada estética. Poder-se-iam assim expressar os dramas do abstrato, em que as forças imponderáveis agiriam como seres vivos e funcionariam como realidade objetiva. Todo progresso, inclusive o artístico, apenas pode consistir em aproximar-nos cada vez mais das fontes da vida e,
Como o objetivo da arte consiste na expressão, em exprimir cada vez mais claramente o pensamento divino existente na intimidade das coisas. Nova arte, a do imponderável, poderia desse modo penetrar cada vez mais profundamente na realidade e revelar-lhe cada vez mais os íntimos mistérios. Exprimir, revelar, tornar perceptível tudo o que, na imaterialidade do espírito, escapa aos sentidos sempre constituiu função da arte. Portanto, tudo isso para ela não passa de consequência natural de seu desenvolvimento lógico. Compete-lhe dar expressão ao inexprimível, tangibilidade ao imponderável, tornar perceptível o evanescente mundo das forças e das ideias. A arte será tanto mais legítima quanto mais fielmente cumprir essa função de transportar o céu para a terra, de criar contatos com o divino. A isso se reduz todo o seu valor educativo no sentido mais elevado do termo, isto é, evolutivo, instrumento de espiritualização depois do atual período de iconoclastia artística. A nova arte do imponderável será a arte da nova civilização do espírito. O homem sensível poderá assim roubar aos céus novas belezas e trazê-las para o mundo, tornando mais compreensíveis as sutilezas das coisas espirituais. A gênese de tudo está na parte interna, no espírito, em Deus. As coisas excelentes e poderosas brotam das profundas nascentes da vida. A técnica está na periferia, na superfície, na forma. A inspiração vem do centro, da profundidade, da substância. A análise destrói, a síntese constrói, a forma causa a morte, o espírito vivifica. Mas essa visão podemos entendê-la ainda sobre outro aspecto, quer dizer, como plano de combate. O espírito não vence por acaso. O milagre de sua vitória é que fica logicamente explicado, estudadas as forças em que essa vitória se baseia, a estrutura de seu sistema e a lei de seu desenvolvimento. Esse drama representa apenas um momento do imenso drama humano da luta entre o bem e o mal. Vemos o passado e o futuro, o involuído e o evoluído se defrontarem em batalha decisiva, que o evoluído ganha por força dos próprios princípios da lei e da vida, tais como os expusemos nos capítulos precedentes. Isso constitui a nota dominante deste trabalho, de que essa visão pode considerar-se o ponto culminante. Também aqui se vê o mal posto a serviço do bem, isto é, funcionando como resistência excitadora de reações, que faz o triunfo nascer no campo oposto. Assim, a lei, sem constranger-nos, nos induz a conquistar o nosso próprio bem à custa de nosso próprio esforço. Assim, o mal, reabsorvido e anulado, se transforma finalmente em bem. Notemos por último, que a nova civilização do espírito não nasce sem defesa, mas armada com novas armas, pois a luta, elemento vital, subsiste, embora se tenha transformado ao transferir-se para plano mais elevado. Todos necessitam de armas e defesas, porém, como a nova técnica difere da atual. Aqui vimos vencer no momento crítico da primeira manifestação da nova civilização será a mesma a defendê-la, mais tarde, no decurso de seu desenvolvimento e execução. Trata-se de novo princípio defensivo, de método e estratégia diferentes dos que hoje seguimos. Trata-se de novo modo de conceber a vida e guiar-lhe as energias. Assim centuplicamos o rendimento. A conversão dos homens de armas não significa apenas reação destrutiva por parte das forças protetoras da vida nem apenas exaustão de uma fase a que se deve retornar depois de percorrido o período oposto. Representa, isso sim, revolução biológica, degrau mais alto da conquista evolutiva. Não é conversão momentânea de alguns homens, mas a conversão da força à justiça, da matéria ao espírito. Observemos agora a posição e o significado dessa visão no desenvolvimento conceitual deste volume e em relação aos demais com que se relaciona. Aliás, já no prefácio foram todos reunidos em duas séries ou trilogias. A primeira compreende, 1. Grandes mensagens e a grande síntese. 2. As Noures. 3. A sese mística. A segunda,
1. História de um homem. 2. Fragmentos de pensamento e de paixão. 3. A nova civilização do terceiro milênio. A primeira trilogia encerra-se nas últimas páginas de Acesse Mística com a previsão da guerra atual. Esse ciclo é, pois, de preparação e representa o prenúncio do cataclismo e o esquema da nova civilização. O segundo podemos chamá-lo executivo e reconstrutivo e aprofunda esse esquema no que diz respeito ao seu aspecto humano. Trata-se de dois pensamentos diversos, de duas perspectivas diferentes, a do antes e a do depois, a de quem se prepara para a prova e a de quem já vai saindo dela. A guerra mundial de nossos dias se situa no meio das duas trilogias. Desse modo, para nós essa guerra tem valor mais profundo que o de simples acontecimento político, pois, vista em sua substância biológica, nos mostra seu verdadeiro significado e objetivo. É mais fácil intuir o atual conflito, em suas causas íntimas, do que compreendê-lo racionalmente, em seus aspectos exteriores, isto é, concebemo-lo no seu sentido moral e evolutivo, bem mais elevado do que os demais dizem e sabem. A guerra nos aparece, assim, como um assalto do mal a serviço do bem, desejada pela ignorância humana e permitida por Deus como útil prova, deve, assim, entender-se como destruição reconstrutiva, condição de renascimento e preparação da nova civilização do terceiro milênio. O conflito permanece, pois, ambientado no desenvolvimento histórico da época de que forma o acontecimento culminante e decisivo. O próprio conceito de vitória assume aqui significação muito mais vasta do que é comum, devendo ser compreendida como vitória no espírito. Eis o significado da visão: a vitória final não dos homens, mas de Deus. Nos equilíbrios da vida apenas o resultado político não basta para justificar tantas dores dos povos, tantas perdas de bens para todos e tão violento esforço da humanidade. A vida nada faz sem finalidade e o objetivo que deve atingir deve ser proporcional ao trabalho por ela desenvolvido. Isso é consequência evidente na lógica da lei. Esta nos diz que a vida não fracassa, não perde tempo e, de acordo com a sua economia, proporcione os resultados o esforço necessário para atingi-los. O homem é ignário e se guia pela eterna sabedoria de Deus. Já os demonstramos à saciedade. Todas as dissensões e lutas do homem são apenas fadigas evolutivas, suas dores, provas, suas vitórias e derrotas, provações para a conquista de consciência. Vencedores e vencidos não passam de colaboradores do progresso humano e lutam entre si apenas para criar na luta atividade formadora, do mesmo modo que, bem ou mal, todos são, para a felicidade geral, servos de Deus. Para o bem geral porque, no caso limite do malvado incorrigível e por isso condenado à dor eterna, a lei, movida por piedade suprema, inseriu a autodestruição na estrutura mesma do sistema. Assim, o rebelde empedernido acaba como tal sendo reabsorvido por aniquilamento. Dois conceitos predominam na primeira trilogia, eilos. 1. A iminência de tremendo cataclisma mundial e de período de grande dor e destruição. 2. A preparação de nova civilização do espírito, a qual tanta ruína material dará nascimento. O primeiro acontecimento, anunciado quando ameaça alguma pendia sobre o mundo e as comodidades da vida serviam de fundamento à concepção materialista, verificou-se plenamente, com todas as tintas carregadas com o que foi descrito. O segundo acontecimento, que parecia anacrônico quando anunciado como problema de vida e de morte e colocado como fundamento de a grande síntese, está hoje tornando-se atual. Pois, convulsionadas as velhas diretrizes, o mundo procura outras. Hoje que o ciclo da espera foi superado por experiência viva, convém, porque estamos no limiar de nova civilização, reler o pensamento dos volumes da primeira trilogia, extraindo os trechos mais convincentes desse argumento. Eles foram extraídos de publicações impressas, com data conhecida e são documentados por elas.
Grandes mensagens. Mensagem do Natal, 1931. Grande revolução se aproxima na história do mundo. Vosso progresso científico acumula energias, riqueza, meios para nova e terrível explosão. Idem, observo lento, mas constante, aumento de tensão, como prelúdio da inevitável queda do raio. Já se foi o tempo em que, como os povos viviam isolados uns dos outros, os cataclismos da história podiam ficar circunscritos. Hoje não. Mensagem da Páscoa da Ressurreição, 1932. A psicologia coletiva pressente confusamente grande mudança de diretrizes. Idem. Ousai, abandonando velhos atalhos, porém não ouseis as doidas e exatamente nos pontos em que não tendes motivo para ousar. Ousai em direção dos seus e nunca tereis ousado demais. De vossa crise, crise dolorosa e profunda, nascerá um novo homem do terceiro milênio. Neste resto de século se decide o terceiro milênio. Ou vencer ou morrer. Mensagem aos cristãos, por ocasião do 19º centenário da morte de Cristo. Vossa união forme barreira contra o mal que está na iminência de desfechar tremendo assalto. Grandes lutas exigem grandes unidades. Idem, a humanidade caminha inexoravelmente para as grandes unidades políticas e espirituais. Reportemo-nos agora à grande síntese, primeiramente publicada, em capítulos, na coleção de revistas de janeiro de 1933 a setembro de 1937. Capítulo V. A mente humana procura um conceito que a impressione vivamente, conceito elevado e mais profundamente sentido, capaz de orientá-la rumo à iminente nova civilização do terceiro milênio. Capítulo X. Conseguireis produzir a energia necessária para a desintegração atômica, isto é, a transformar a matéria em energia. Vossa vontade conseguirá penetrar na individualidade atômica, alterando-lhe o sistema. Capítulo 42. A nova civilização do terceiro milênio está iminente. Urge, por isso, lançar-lhe as bases conceituais. Idem. Há um superamento imposto pela evolução da humanidade neste momento histórico de que está para nascer a nova civilização do terceiro milênio. Capítulo 97. As leis da vida, adormecida em ritmo igual durante milênios, receberam repentino choque e estão hoje despertas para lançar-vos rumo à nova civilização do terceiro milênio. Capítulo Despedida. Este é desesperado apelo à sabedoria do mundo. A civilização moderna lança a semente com vertiginosa velocidade e espera a fabricação intensiva de sua futura dor. Será a dor de todos. Poderá tornar-se maré montante que destruirá a civilização. Os meios estão prontos para que hoje um incêndio se torne mundial. Se um princípio coordenador não organizar a sociedade humana, esta se desagregará no choque de egoísmos. Falei em momento crítico, numa curva da história, na aurora de nova civilização. Enquanto na Terra existir um só bárbaro, tentará rebaixar a civilização até ao seu próprio nível, invadir e destruir para aprender. As raças inferiores logo não se impressionarão mais com a superioridade técnica europeia se apossarão dela para, em seguida, agarrar o velho patrão pelo pescoço. Que os justos não temam. Estes conceitos se desenvolvem e afirmam no volume As Noures, capítulo 4. O momento histórico é grave, solene, rico de valores em putrefação e de germas em febril desenvolvimento, como nos tempos messiânicos. Percebam as correntes espirituais do mundo e tenham a nítida sensação de próximas e novas diretrizes do pensamento humano, que levarão de vencidas resistências de todos os misoneísmos. Idem. Toda a Europa se arma e, todavia, treme diante do espectro de uma guerra que poderia, percebe-se, marcar-lhe o fim da civilização. Uma fronteira dividirá, de ponta a ponta, a Europa em duas partes, a da ordem e a da desordem, em cuja defesa lutarão de maneira concreta as forças cósmicas do bem e do mal. Se as forças desagregadoras
do mal vencerem as forças construtivas do bem, então as portas da Europa desorganizada ficarão escancaradas diante da ameaça imensa da Ásia, dragão gigantesco e terrível que já levanta a cabeça, espreitando a presa suculenta. Cega-o, porém, a luz que vem de Roma, centro espiritual do mundo, e idem, percebo a iminência de grandes e tremendos acontecimentos mundiais. Ouço o longínquo fragor de tempestade, imensos vagalhões que ameaçam a grande civilização, embora pouquíssimas pessoas o vejam e saibam. Implorei que soubessem e vissem. Nesse ar pesado de ameaças em que o mundo se debate às tontas, meu espírito acabrunhado não encontra repouso. Capítulo Vi. O momento histórico é grave. Tempo algum jamais viu preparativos de maturações tão solenes como os dos dias atuais. Estamos numa curva da história do mundo. A humanidade está lançando as bases do novo milênio, está pondo na mesa a carta de sua salvação ou de sua ruína. É necessário dar de novo à Europa a consciência da unidade de civilização e de destino. No volume Ascese Mística, capítulo 14, primeira parte. Vejo as ameaças que pendem sobre esta hora, eles, porém, as ignoram, idem. Porque nova civilização deverá nascer e é necessário sacrifício para prepará-la, será novo ciclo histórico que formará nova raça. Capítulo 13, segunda parte. Antigamente, em épocas de calma, de inércia espiritual, podíamos silenciar e viver de acomodamentos, mas, hoje não. Com o inimigo às portas. Estamos em armas. A história prepara tremenda descarga de dor. Não é destruição, mas renovação. Não temamos, idem, espiritualmente o mundo já está em chamas. Nestes momentos não é lícito cruzar os braços e permanecer como espectador, pois a tempestade atinge a todos. Os neutros acabarão sendo envolvidos e terminarão como escravos. Capítulo 17, segunda parte. Ouço a perseguição da hora, o iminente precipitar dos equilíbrios, a tempestade raivando as portas. Ouço a voz de Deus que anuncia a maturidade do tempo. Gritam os sinais interiores. No céu da história aparecem as procelárias prenunciadoras, as sentinelas da vida acordam e dão o brado de alarme. Idem, ouço profundo rufar, cadenciado, incessante, ouço o passo do tempo que marcha com cadência fatal. Estamos atravessando momentos muito graves. Já passou o tempo de explicar e demonstrar. Esse trabalho já acabou. Chegou a hora do embate físico e tangível, que a todos atinge e a todos envolve. Torna-se necessário que o mundo aprenda novamente a pregar, se confraternize na humilhação e na desventura e reencontre seu Deus já esquecido. Aqueles que têm Cristo no coração não devem temer. A tempestade purificará. Idem, é indispensável, pois, o infortúnio para que o Espírito tire até o último véu e apareça nu diante de Deus. Então, o destino bate às portas da história. Desfeita, a ordem ética levará à ruína. Idem. Não posso ficar quieto porque minha alma ouviu as notas do clarim, o grito de guerra. Nas grandes curvas da história a terra deve ser dolorosa e profundamente revolvida, a fim de ficar preparada para a nova sementeira. Idem. Hoje já esvoaça nos espíritos vago pressentimento da nova civilização do terceiro milênio, em que a igreja se tornará de fato poderosa e invencível, pois nessa ocasião será formada apenas de espírito. A parte final daquele volume, capítulo 26. Segunda parte, citado no prefácio do volume seguinte, História de um Homem, nos afirma cada vez com mais certeza, esta hora é de intensa atividade para todos. Não pode parar. Preparada há tempos, precipita-se agora. Tenho medo de olhar. Agora se desenrola diante de mim a visão da terra e do céu. A terra treme convulsa no pressentimento de indescritível tufão. Vejo um turbilhão de forças que se projetam em direção da terra e vejo, também, a terra dilacerada, descomposta,
submersa em mar de sangue. E escura a hora da paixão do mundo. As forças estão prontas para desencadear-se no choque fatal. Aproxima-se a hora das trevas do mal triunfante, da provação suprema. O drama aproxima-se, percebo-o. Nesse momento senti a terra tremer. Dentro de mim está a visão do real. Senti, mesmo, a terra tremer. Essa sucessão de visões e previsões cada vez mais angustiosas, inclusive esta última, escrita em fins de 1938, conclui com o testamento espiritual do protagonista de História de um Homem, concluída em começos de 1942. E a primeira parte, segunda trilogia, isto é, do ciclo da reconstrução. Naquele momento, tendo-se já desencadeado a tempestade prevista, a visão do autor sobe acima dela para, ao invés, contemplar a nova aurora, explicando seus primeiros sinais e dando-nos do drama a solução que hoje se prepara. Esse testamento espiritual diz, capítulo XXX, estudai no grande livro da dor, sabeis sofrer se quiserdes progredir. É bom que o mundo sofra, assim, poderá aprender e avançar. Fora da dor não há salvação. Ninguém escapa desta lei fundamental. Mas, depois, da paixão e da cruz vem a ressurreição e a vitória do Espírito. Deixo-vos o aviso de que a aurora da nova civilização do Espírito está na indispensável paixão do mundo. E assim conclui o prefácio acima referido. Este volume, História de um Homem, escrito em meio à tempestade prevista, se encerra, pois, com o prenúncio da aurora de novo dia. Depois da destruição, a reconstrução. Depois da dor, alegria de vida mais sublime. Depois da indispensável paixão da guerra desponta a nova era do Espírito. Este livro é, pois, o da ressurreição. Se é o livro da provação e do sofrimento, é também o da esperança, da vitória do Espírito e do bem. O fatigante labor da ascensão neste livro toma grande impulso, transforma-se, para o indivíduo, na história do protagonista e, para o mundo, na consciência da atual situação apocalíptica. Ao contrário, na cena de terror e de paixão que encerra o livro Ascese Mística, este volume conclui invocando e chamando, das entranhas das maturações biológicas, o homem novo, de espírito consciente, e anunciando e saudando a aurora da nova civilização do terceiro milênio. Natal de 1941. Porque é fatal, conclui o volume, que a ascensão se realize, não obstante toda a inconsciência e resistência do mundo. É da lei de Deus que o espírito vença a matéria, a luz vence as trevas, a alegria vence a dor, o bem vence o mal, Deus triunfe de Satanás. Aqui terminam as citações. Agora poderíamos observar os acontecimentos históricos, desenvolvendo-se, se transformam de tal maneira que seus próprios artífices devem aos poucos afastar-se da orientação primitiva e acabam muitas vezes por chegar onde não imaginavam. Cada ato do drama suscita novos e inesperados fatos e aspectos, que desfazem os planos humanos, revelando-nos novos misteriosos fios da história, impossíveis de total entendimento senão quando o ciclo se completa. Podemos, então, perguntar-nos: o homem dirige a história? Muito bem. Como pode fazê-lo, porém, se ignora os futuros desenvolvimentos e seus planos muitas vezes não têm valor algum? Não. O homem não dirige, apenas atenta a dirigir a história. Outras forças inteligentes dirigem-na, são os seus planos que atuam. Existem, naturalmente, diretrizes e planos próprios, tanto assim que os vemos tão logo um acontecimento se processa. Acreditamos caminhar rumo a determinado objetivo e, no entanto, vamos em direção de outro, de cuja existência nem suspeitamos. Mas outros hão de sabê-los por nós. Em consequência, a história se desenrola e tem lógica, não pertence aos homens que acreditam elaborá-la. Então, se ignoram quais os objetivos que de fato buscam, não passam de simples instrumentos.
Acontecimentos aparentemente contraditórios não têm esse caráter no plano divino tão cheio de finalidades que nos escapam à percepção. Ao lado da história aparente e a outra, mais profunda, história substancial, que só muito tarde conseguimos ver.